Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Aqui é Santarém falando direto da Ilha da Magia, em Parintins, para você. Eu vou mostrar para você aqui todo o festival folclórico, como é que é feito, as pessoas que participam, vou fazer enquete no meio da rua. Você vai acompanhar aqui no Critica Brasil. Mas hoje eu quero falar de 3 notícias principais. A primeira dela é sobre o impacto da nova pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje. O Datafolha veio mostrando novamente que o presidente Lula cresce e o Flávio Bolsonaro derrete. E aí, ao derreter, Flávio Bolsonaro fica desesperado. E agora está sendo oportunista de qualquer momento. Ele quer se meter em alguma coisa. Por exemplo, o presidente Lula brincou que o Neymar é o único jogador que trabalha em home office. Aí pronto, foi a gota d'água para o Flávio Bolsonaro se meter na situação para ser o quê? Oportunista, como sempre, querendo qualquer gancho. Aliás, ele vai na onda do Lula, né? Se o Lula fala uma coisa, ele procura alguma coisa para falar também. O que ele falou? E agora, o que eu tenho que falar? Ou seja, não sabe criar a própria narrativa, vai sempre na corda do outro e tentando desmerecer de qualquer forma o presidente Lula. Tá meio torto aqui, mano. Assim. Aí o que acontece? O Neymar, a revista Veja veio dizendo o seguinte: Neymar responde a Lula depois que o Lula fez brincadeira com ele. Na realidade, Neymar não respondeu coisa nenhuma. Ele apenas publicou o seguinte: no day off, que quer dizer, no dia sem folga. Isso respondeu alguma coisa? Respondeu alguma coisa? Não. Neymar, na verdade, está de folga já há muito tempo sem jogar. Nem jogava no Santos e também não está jogando na seleção brasileira. Mas, enfim, essa não é a questão. A questão aqui é que o Flávio Bolsonaro se meteu nessa onda aí, na brincadeira que o Lula fez. O Lula estava visitando o hospital, aí perguntaram para um garotinho qual era o melhor jogador. Aí o garotinho disse Neymar. Aí o Lula brincou com ele, mas o Neymar nem está jogando. O Neymar nem está jogando. Talvez seja o único jogador de futebol que funcione, que trabalhe em home office. Aí pronto, virou essa brincadeira. O que acontece é que o Flávio Bolsonaro gravou um vídeo para se dizer indignado com o Lula. Está muito indignado que o Lula está atacando o Neymar, um craque da seleção brasileira. Aí disse, olha, o Neymar ao menos é craque, já o Lula é um presidente turista, que não trabalha direito. O Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe o trabalho que deu, mas para o Brasil, não foi que trabalhou para o Brasil, foi o trabalho que deu. E agora ele se mete na questão e diz o seguinte: olha, o mundo ama o Neymar e, na verdade, só existe, o povo só tem um coração para uma pessoa. E diz que essa pessoa é Neymar e não Lula, disse o Flávio Bolsonaro. A situação é o seguinte: a gente sabe que o presidente Lula é querido, sabe que muita gente gosta do Neymar. Agora eu te pergunto, e quem é que gosta do Flávio Bolsonaro? Nem ele tem. Os votos são do pai dele. Se ele não fosse filho do Bolsonaro, você acha de quantos votos ele teria? É uma pessoa, é o único candidato que é candidato de herança, candidato de sangue. Que é candidato porque é filho de alguém, mas não que tenha capacidade de alguma coisa, ou que fez algo, ou que tem um bom plano, administrativamente não. As pessoas estão votando nele porque gostariam de votar no Bolsonaro, ou seja, nem popularidade tem, nem voto tem. Então esse é o Flávio Bolsonaro, que tenta surfar agora na questão do Neymar, achando que as pessoas vão, olha, agora o Lula falou mal do Neymar, então eu vou sair a favor do Neymar, do Flávio Bolsonaro. Para quem não se lembra, o Neymar declarou voto no Bolsonaro. Vocês lembram disso? Ora essa. E teve as dívidas perdoadas no governo Bolsonaro. Então, a gente está acostumado que o Neymar é daquele jeito, né? Uma coisa é ele jogar, outra coisa é em quem ele vota. Para mim, tanto faz o Neymar. Eu não acho que ele vai jogar, e se jogar, eu não acho que vai fazer grandes coisas. Mas, enfim, a gente torce pela seleção brasileira e torce contra o Flávio Bolsonaro, ao menos aqui. Por quê? Porque a gente sabe as mazelas que trouxe, o problemão que o Bolsonaro foi para o país. Agora é o seguinte, além de se meter nisso,
o Flávio Bolsonaro também, numa entrevista, ele disse o seguinte: o PT acabou de ser explodido. Disse o Flávio Bolsonaro, sabe por quê? Se referindo ao caso Master. Porque a Polícia Federal bateu na porta do Jacques Wagner, que é senador do PT, e aí pronto. Ele disse, está vendo? Agora descobriram que o PT está ligado a isso, que o PT faz isso. Aí começou a atacar, como se a questão do Wagner fosse uma questão do Lula. Agora é o seguinte, ele finge que não tem nada a ver com o Banco Master, ele finge que não é amigo do Vorcaro, ele finge que não pegou milhões emprestados, ele finge que não mandou milhões para o exterior para bancar o irmão, ele finge que não foi na casa do Vorcaro pedir mais dinheiro depois que o cara já tinha sido preso, ele finge que não está ligado ao mesmo caso quando bate nos outros. Mas será possível? Será que alguém tem que mostrar para ele, olha aqui, ó, isso aqui é teu áudio, isso aqui é tua vida. O problema do Flávio é ser fingido. Não, primeiro, ele mentiu. Depois, ele teve que dizer a verdade, meia verdade, dizendo recebi dinheiro. Depois, mentiu de novo, dizendo que só pediu dinheiro porque não sabia que o cara era pilantra. Depois, teve que desmentir de novo porque ele foi na casa do cara mesmo depois que a Polícia Federal disse que ele já era pilantra. Esse é o Flávio Bolsonaro. Oportunista novamente. Quer dizer que o caso dele... Veja, se eu fosse notar aqui a diferença entre o Jacques Wagner, que também está errado, né? Também está errado. Agora, em proporção de dinheiro, o Jacques Wagner não recebeu nem 5 milhões. O Flávio Bolsonaro pediu foi 134 milhões. Então, vamos aqui. Peraí. Se o Jacques Wagner está tudo isso, e ele? Por que ele não fala dele? Tá estranho. Eu só vou esperar de camarote aqui no Festival Folclórico é o seguinte, quando a Polícia Federal bater na porta dele. Porque eu não vou esperar que o André Mendonça faça isso, porque o André Mendonça, né, parece que está blindando ele. Agora, tem Flávio Dino, tem Alexandre de Moraes, que breve vão entrar no caso, porque já foi pedido a PGR o parecer, e já pediram para eles também fazerem isso. Agora é o seguinte, gente, por que esse desespero todo? Por que o Flávio Bolsonaro está querendo encontrar qualquer coisa para falar contra o Lula? Porque o Datafolha de hoje mostrou novamente que ele estagnou, parou, não cresceu mais, ficou só no 31, e o Lula cresceu mais um ponto. O Lula, que tinha 40, foi com 41. E agora, isso no primeiro turno. Então, o Flávio Bolsonaro aparece com 31 pontos, o Lula aparece com 41 pontos, os outros vêm em seguida, Caiado, Zema, o Renan, todos com 3, 2 pontos ali. Ou seja, as pessoas parecem que já se decidiram em quem não querem votar. Em quem não querem votar. E o Flávio Bolsonaro hoje é o mais rejeitado de todos. De todos. Aliás, ele só perde do Aécio Neves, com 63% de rejeição. Mas também quem que vai querer essa merda do Aécio? Então presta atenção, a pesquisa da Datafolha mostrou que no segundo turno Lula ganha de 47 a 43. Novamente o presidente Lula à frente, o Flávio Bolsonaro estagnou. A pesquisa foi feita dia 17 e dia 18 desse mês. Então aí em parte pegou a questão do escândalo do Wagner, do Jacques Wagner. Gente, a gente também nessa mesma pesquisa mostrou o seguinte, que as donas de casa e os estudantes, na maioria, preferem o Lula, não é? Agora, Moreno, vou precisar de ti aqui. Ah, não, tá aqui. Então, isso aqui, ó, 50 e... Isso aqui, ó, que número é esse? 6. 50, eu tô sem meu óculos, gente. 56% das donas de casa preferem o Lula. E apenas 38% disseram no Flávio Bolsonaro. A mesma coisa acontece com os estudantes. Já nos empresários, adivinha quem os empresários querem mais? Flávio Bolsonaro. 61 para o, aliás, 69, né, para o Flávio Bolsonaro e 25 para o Lula. Olha isso, gente. Então é o seguinte, quando a população, na sua maioria, está escolhendo alguém e do outro lado, os ricos e os empresários estão escolhendo outra pessoa, vocês acham que quem vai trabalhar em prol da população? Em prol de quem o Flávio Bolsonaro vai trabalhar? Do jeito que o pai dele trabalhou.
em prol dos grandes empresários em detrimento da população, das pessoas. Agora, o Lula tem também a vantagem entre os estudantes. Gente, outra coisa importante, o presidente Lula deve demitir o senador Jacques Wagner de ser líder do governo no Congresso Nacional por conta de todas essas coisas que vêm acontecendo. Porque se o Lula não demite, aquilo que é um caso pessoal acaba atingindo o governo. E aí a oposição só quer um pezinho para tacar o pau no presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula, quando sai escândalo, para evitar, faz o seguinte, coloca a pessoa de escanteio. Se daqui a pouco ele provar que não deve nada, a pessoa volta. Mas eu acho melhor todos os escândalos, o presidente Lula evitar. Saiu esse escândalo agora do Jacques Wagner, evite. Isso a gente sabe que apesar do Wagner ser uma pessoa que a gente não pode confiar, porque eu já desconfiava dele lá atrás, vocês souberam disso, aqui é a minha opinião, eu falei isso, quando ele se tornou aliado do Alcolumbre contra o governo naquelas 2 votações que teve no Senado Federal. Mas, enfim, acho bom que o presidente se livre logo para que não tenha qualquer mancha na campanha apontando aqui e ali. Errou, te afasta, vai te defender, depois a gente vê o que faz. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade doa. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Gente, se você puder, colabore com o canal. Aqui, vou colocar bem aqui, ó. Esse é o QR Code do nosso canal. Você pode apoiar o canal por esse QR Code ou pelo Pix 61 983046113. Daqui a pouco eu vou fazer vídeos na semana que vem sobre a festa daqui, entrevistando pessoas, falando com pessoas, você vai gostar. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal, fica com Deus.